Bom, a gente vai falar sobre tensão superficial. Aí aqui estão as meninas que a gente fez o trabalho. Aqui está um sumário sobre tudo que a gente vai falar. E eu vou começar falando sobre introduzir o tema. Bom, o que vai ser uma tensão superficial? Ela vai ser uma propriedade física que ela vai descrever a capacidade de um líquido dele resistir a ser esticado ou de sofrer um aumento em sua área superficial. Normalmente ela vai ser medida pela energia necessária para a gente poder aumentar a área da superfície de um líquido por unidade de área. Em termos mais simples, ela vai ser uma força que ela vai agir na superfície de um líquido e ela vai tender a minimizar a área dessa superfície. Para a gente compreender como que as moléculas vão interagir na superfície de um líquido, devemos entender as forças intermoleculares que atuam entre elas. Quando a gente está aqui no estado líquido, igual mostrado na figura, as moléculas elas estão em constante movimento. Elas vão interagir por meio das forças coesivas, que vão ser forças de atração entre moléculas de mesma substância. Essas forças coesivas, elas mantêm o líquido unido e são mais fortes no interior do líquido, aqui no meio, do que realmente em cima do líquido, ou na sua superfície. Nessa superfície, as moléculas não têm outras moléculas que estão em cima delas para interagir da mesma forma que as moléculas que estão aqui no meio. E como resultado disso, as moléculas superficiais elas vão ser atraídas para baixo, mas não para cima, mas também vão ser atraídas para os lados, formando então uma camada mais organizada, chamada de camada superficial ou película. Essa diferença na forma de atração vai criar uma tensão superficial no líquido. As moléculas da superfície elas estão em um estado maior de energia potencial do que as moléculas no interior do líquido devido à sua exposição a menos moléculas vizinhas e, portanto, menos forças de atração. Isso vai resultar em uma resistência à expansão da área superficial do líquido. Falando um pouco sobre as forças que vão agir nesse líquido, a gente tem uma força muito importante que é a força de Van der Waals. E elas são predominantemente esse tipo de força. E elas vão constituir em três tipos: forças de polo, forças de dispersão de London, forças de pontes de hidrogênio, e vão ser essas três. Explicando um pouco de cada uma, as forças de polo, elas são forças que vão surgir entre moléculas que possuem um dipolo elétrico permanente devido à diferença da eletronegatividade dos átomos constituintes. Nos líquidos que vão ser polares, as moléculas vão tender a se alinhar, atraindo-se mutuamente, o que contribui para uma maior coesão entre elas e, portanto, uma maior tensão superficial. Já as forças de dispersão de London, elas são forças temporárias de atração, que surgem mesmo em moléculas não polares. Essas forças elas vão ocorrer devido à movimentação aleatória dos elétrons ao redor dos núcleos desses átomos, criando então instantaneamente dipolos temporários. Embora sejam menos significativas em líquidos polares, em líquidos não polares, como o hexano, eles contribuem para a tensão superficial. E falando da última força, né, que são as pontes de hidrogênio, elas são forças intermoleculares especiais e altamente fortes que elas vão ocorrer entre moléculas que contenham um hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo. Essas ligações fortes entre moléculas de água contribuem muito para o aumento da tensão superficial. Agora, falando sobre a variação da nossa tensão superficial, a gente vai perceber que em diferentes líquidos a gente percebe essa variação. E ela vai estar fortemente relacionada à natureza das forças intermoleculares predominantes em cada substância, que foram essas listadas aqui. Por exemplo, em líquidos com forças intermoleculares mais fortes, como a água, com suas pontes de hidrogênio, tendem a ter uma tensão superficial mais alta em comparação a líquidos com forças intermoleculares mais fracas, como os hidrocarbonetos não polares, por exemplo, o hexano.
Além disso, a estrutura molecular, o tamanho das moléculas e a polaridade também desempenham papéis muito importantes na determinação da sua tensão superficial. Substâncias com moléculas maiores ou mais complexas, como com maior polaridade, tendem a exibir tensões superficiais mais altas devido à maior coesão entre as suas moléculas. Fatores que influenciam a tensão superficial. Existem diversos fatores que influenciam a tensão superficial e são importantes para entender como é o comportamento de líquidos em diferentes situações. Dentre essas situações, temos a temperatura, o comprimento das cadeias moleculares e a presença de solutos. A temperatura influencia a tensão superficial devido às mudanças nas propriedades moleculares do líquido. Por exemplo, a agitação molecular. O aumento da temperatura resulta em maior agitação molecular. Então, à medida que as moléculas ganham energia térmica, a tendência delas é quebrar as forças intermoleculares na superfície do líquido, enfraquecendo a ligação na interface líquido-ar. Também temos a influência nas forças intermoleculares. A temperatura afeta diretamente as forças intermoleculares, como as pontes de hidrogênio, que contribuem para a tensão superficial. A redução dessas forças intermoleculares devido ao aumento da temperatura diminui a tensão superficial. Além disso, alguns líquidos podem reduzir a tensão superficial de forma mais pronunciada do que outros com o aumento da temperatura. Isso acontece porque os líquidos possuem diferentes variações de temperatura e diferentes tensões superficiais devido às suas propriedades moleculares. Podemos analisar pelo gráfico que, à medida que a temperatura aumenta, a tensão superficial da água diminui. A tensão superficial da água é de 72 dinas por centímetro a 25 graus Celsius. Isso significa que é necessária uma força de 72 dinas, equivalente a 72 vezes 10 a menos 3 newtons, para quebrar uma camada fina superficial de água com 1 centímetro de comprimento. Nessa tabela, podemos ver a tensão superficial de cada líquido. Por exemplo, o aumento da temperatura teria mais efeito no álcool etílico do que na água, uma vez que a tensão superficial é menor, com 23 dinas por centímetro, em comparação a 72 dinas por centímetro. O comprimento das cadeias moleculares influencia na tensão superficial, principalmente em compostos orgânicos. Aqui estão alguns pontos importantes sobre essa influência. Em líquidos que possuem cadeias longas de moléculas, as interações moleculares podem ser mais extensas. Isso resulta em uma maior ligação entre as moléculas na superfície, levando a uma tensão superficial maior. Outro fator importante é a superfície de contato. Moléculas com cadeias longas têm uma maior área de superfície disponível, contribuindo para uma maior tensão superficial e forças intermoleculares mais fortes. Há diversas aplicações industriais para a relação entre o comprimento das cadeias moleculares e a tensão superficial. Por exemplo, a escolha de surfactantes ou compostos tensoativos com cadeias moleculares específicas para detergentes. Mas afinal, o que são moléculas de surfactante? Uma molécula de surfactante são compostos orgânicos anfipáticos, ou seja, apresentam em sua molécula uma parte polar, a cabeça hidrofílica, e uma parte apolar, a cauda hidrofóbica. Sendo assim, a presença de moléculas de surfactantes na superfície diminui as forças de ligação entre as moléculas, reduzindo a tensão superficial. Nessa representação esquemática, podemos ver que, aqui na situação A, uma gota de água em uma superfície apolar. Na situação B, podemos ver uma gota de água em uma superfície apolar contendo moléculas de surfactante. Podemos ver que a parte polar do surfactante faz ligação com as moléculas de água, reduzindo a tensão superficial e, consequentemente,
aumentando a área de contato com a água e a superfície hidrofóbica. A presença de solutos também influencia na tensão superficial. A adição de um soluto a um líquido pode aumentar ou diminuir as forças intermoleculares na superfície. Em alguns casos, a adição de solutos, especialmente quando são substâncias surfactantes, reduz a tensão superficial, como foi falado. Então, os solutos interagem com as moléculas e diminuem a resistência à deformação. E, por fim, a variação da concentração de soluto. Em algumas situações, pequenas quantidades de soluto podem ter um impacto significativo na tensão superficial, enquanto outras dependem da quantidade de soluto presente. Através do gráfico de concentração de surfactante, podemos ver que à medida que a concentração aumenta, a solubilidade aumenta e a tensão superficial diminui. Aqui neste ponto, denominado ponto de concentração micelar crítica, CMC, o aumento de surfactante após esse ponto tem pouco efeito na tensão superficial da solução. Como é feita a medição da tensão superficial? Existem diversos experimentos para fazer essa medição, em específico a técnica de capilaridade, relacionando a subida e a descida do líquido em um tubo capilar com a tensão superficial. Alguns conceitos são importantes para entender a técnica de capilaridade. As forças capilares são as forças que fazem com que o líquido suba ou desça do tubo. E essas forças resultam da tensão superficial do líquido e da interação entre o líquido e as paredes do tubo. A altura que o líquido alcança depende da tensão superficial. Assim, se a tensão superficial do líquido for maior que sua adesão ao material do tubo, o líquido subirá no tubo capilar. E se for menor, o líquido tenderá a descer. Introduzindo um tubo capilar em um recipiente com água, ele sobe pelas paredes do tubo até uma certa altura. Quem sustenta o peso da coluna de água no capilar é a tensão superficial. Essa tensão se deve à interação entre as moléculas de água e a parede do capilar. Entre o contato da água e a parede surgem forças atrativas que levantam a água até que são impedidas, do peso da coluna. Então, a resultante dessa força é dada pelo produto da tensão superficial em dinas por centímetro, pelo comprimento da circunferência interna do tubo, que é π raio ao quadrado em centímetros. O resultado é uma força que deve ser igual ao peso da coluna de água que subiu pelo tubo. E esse peso pode ser calculado medindo-se a altura da coluna, desde o nível da água no recipiente até o menisco. O peso será, então, o produto do volume da coluna pela densidade da água. Igualando o peso à tensão πr ao quadrado, obtemos a tensão superficial. Bom, conforme que as meninas explicaram anteriormente, trarei exemplos práticos onde há o fenômeno de tensão superficial. Insetos como formigas e aranhas possuem uma notável capacidade de caminhar sobre a água, uma habilidade que se deve a uma combinação de fatores. A tensão superficial da água desempenha um papel fundamental nessas características, sendo o resultado da atração entre as moléculas de água na superfície, formando uma película que permite que certos insetos descansem ou movam-se sobre a água sem afundar. A tensão superficial, juntamente com o fato das patas terem características hidrofóbicas, repelindo água, contribui para que esses animais tenham a habilidade de flutuar ou caminhar sobre a água. Bom, outro exemplo é, ao lavar roupas, a principal razão para usarmos água quente na lavagem vem do fato de que a tensão superficial da água sofre uma diminuição com o aquecimento, fazendo com que ela molhe mais facilmente o tecido. Por outro lado, sabão e detergente também auxiliam na lavagem, pois diminuem a tensão superficial, fazendo com que a água penetre também mais facilmente nas fibras e nas áreas sujas do tecido.
Para esclarecer ainda mais esse conceito, trarei um experimento. Bom, é possível observar a agulha flutuando justamente por não ser capaz de romper a tensão superficial por si só. Mas ao introduzir detergente, é possível observar que as interações são enfraquecidas e essa tensão é rompida. Logo vemos que a agulha afunda. Bom, espero que tenham entendido muito bem o conceito de tensão superficial.